Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Podicólogas, que hoje tá quase podicólogos, porque tem um convidado especial. Vou me apresentar porque eu sempre esqueço de falar meu nome, eu suponho que você já conheça. Se você não conhece, então já me segue aqui, porque de vez em quando eu esqueço de falar meu nome. Meu nome é Karina Pirró, deixa seu like já aqui e conheça o novo host de hoje, um grande filósofo. Chileno Gomes. Chileno Gomes. Aliás, pela segunda vez, né? Só que dessa Terceira, vez... né? Não, segunda vez como co-hoster. Ah, Não, é não. verdade. Estando presente é a quarta. Praticamente virou podicólogos. Praticamente. É que a gente tem uma convidada especial, filósofa, e eu achei que ia ser bom ter um... Eu vou fazer chamada para ela. Ela falou que tá terminando o mestrado dela e eu vou fazer chamada das lições do mestrado. Vamos fazer chamada hoje? Então, vocês estão com a gente aqui, a gente vai ver se ela vai passar nesse mestrado. Tem que passar aqui com a gente antes, né? Seja muito bem-vinda, Flau. A Flau é filósofa, mas eu sei que tem história para contar pra gente aqui. Parece que filosofia veio depois na vida, não é? Então, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Legal. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Karina. Obrigada, Chileno. Obrigada por vocês me receberem. Obrigada por tudo. Vamos lá. Vamos começar do começo. Gente, eu vim da comunicação, né? Eu vim primeiro da comunicação. Naturalmente, eu fui caminhando para o marketing e fui escalando minha carreira ali, sempre com uma pontinha de curiosidade que eu precisava estruturar ali, né? Então, a filosofia sempre foi algo que eu gostei muito, mas nunca tive nem tempo, né? Porque a rotina da gente no mercado acaba demandando muito, né? Mas você tinha um livro ali? Por que você gostava de filosofia? Sempre tive. Sempre fui muito curiosa, né? Então, você tem algumas ideias que você descobre, de repente, que pessoas já falaram sobre aquelas ideias. E aí você quer ouvir um pouquinho sobre o que aquelas pessoas falaram, né? Então, eu sempre me aproximei de uma forma muito livre da filosofia. Tanto que, para mim, a filosofia é essa liberdade de pensamento antes de tudo, né? Então, e sempre foi muito presente na minha vida que eu comecei a usar sem querer no marketing. Porque eu fui indo para a parte de branding muito mais forte do que para outras frentes do marketing. E essa questão da identidade, do entendimento do ser humano, se coloca como uma necessidade primordial nesse sentido do marketing, né? E aí eu falei, caramba, sem querer eu tô aplicando um monte de filosofia. Aí veio pandemia, veio um monte de coisas. E eu falei, por que não? Estou num momento de carreira um pouco mais estável, vamos tentar aplicar para um mestrado, ver como é que é essa situação. Porque a minha ideia é conectar todas as partes da vida à filosofia, que é o que eu acho que acontece. Inclusive, mercado e academia é fundamental para mim, né? Então, falei, vou aplicar, por que não? Vou ver se tem algum orientador louco o suficiente que aceite essa proposta de conectar o mercado à academia. Achei, o André Martins, que a gente estava conversando aqui antes, é uma pessoa muito aberta a essa exploração da filosofia como filosofia na prática. Nem digo que é filosofia prática, porque se restringiria só à ética, né? Mas eu digo assim, prática mesmo para o dia a dia. Tanto que ele tem esse termo que ele cunhou da clínica da potência, baseada em Spinoza. Então, aceitou na hora, né? Na hora que eu levei essa proposta de conectar o entendimento do ser humano para o mercado, e foi louco para abraçar. Então, foi aí que eu entrei para a academia. Aí eu falei, ok, então vamos lá. E tô desenvolvendo um trabalho super legal aí para entender as nossas nuances. Qual que ligação foi essa que você fez da filosofia com o mercado? Onde? Que ponto é esse de encontro? Então, foi exatamente no momento que eu percebi que eu estava muito próxima de questionar muito o ser humano, né? Para estabelecer essas questões de branding, que são fundamentais, né? Tá. Para achar os diferenciais, para achar toda essa... Como comunicar de uma forma que conecte, que gere conexões reais e tudo mais. Você precisa dessa abertura e dessa curiosidade para conhecer o que é o ser humano, né? E eu percebi que eu estava fazendo isso intuitivamente. E por que você não foi para psicologia? Olha, eu não sei, sabe aquela coisa, essa parte da filosofia só foi vindo, porque eu acho que muito mais do que tentar definir. Mas você vai ainda. É uma coisa muito natural. Mas você sabe que o meu logo, meu lema, né, no meu site é filosofia aplicada na prática. Né? Filosofia na prática. É isso. E eu me estranha porque a filosofia ela se distanciou da prática. Porque a filosofia ela é exatamente isso. É como pensar a vida em várias perspectivas. E isso é viver, né? Pensar as pessoas, elas aprendem um jeito, né? E isso, o mercado acabou fazendo isso com as pessoas. Elas aprendem um jeito de pensar e tem que ser aquele jeito. E a filosofia,
ela traz várias perspectivas no jeito de pensar. E essa sempre foi a minha proposta. E por que eu falo que você vai para psicologia? Porque é natural. Eu estava assistindo, antes de vir para cá, hoje eu estava assistindo o nosso último episódio, né, que a gente falou muito sobre Freud. Porque, na verdade, a Karina é do TCC, falsamente. Ela é uma psicanalista disfarçada. Não sou. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, amiga dos epicuristas. O sonho dela é ser psicanalista. Outra maravilha da filosofia. Mas, assim, eu estava assistindo e eu falei no outro episódio que, para mim, a psicologia é a filha mais nova da filosofia. Tanto que, quando eu fui para a psicanálise, eu já tinha estudado a obra inteira de Freud, porque Freud, para mim, e como grandes outros pensadores, como Nietzsche, para mim, é um psicólogo. É uma filosofia na prática. Uma filosofia da mente humana, exato. Então, eu acho que logo, logo você vai estar aqui conosco. É que eu sempre digo assim, a psicologia, na verdade, eu acho maravilhosa. A exploração do ser humano, eu acho incrível. Mas eu sou muito mais perguntadora. Eu sou muito cheia de inconclusões. E eu me sinto confortável com esse monte de inconclusões. E é muito difícil você me ver ter uma opinião tão fixa, tão... Tudo é passível de mudança para mim. Essa transformação é o que a filosofia me permite, que talvez tenha me feito naturalmente ir para a filosofia e não para a psicologia. Porque eu sou muito perguntadora, muito mais do que tentar responder alguma coisa. Você pode, para assim, a gente fala de filosofia, acho que poucas pessoas que nos assistem tiveram contato de fato com a filosofia, a não ser aquela, talvez, en passant na escola, né? Se foi escola pública, talvez não. E a forma como foi dada pode não ter sido encantadora. Onde a filosofia poderia ser encantadora para as pessoas que estão nos assistindo? Por que filosofia? Eu acho que a filosofia ajuda a gente estruturar o pensamento, o conhecimento. E as lacunas da nossa ignorância ficam muito mais claras. Eu acho que a gente consegue estruturar essa necessidade de buscar conhecimento. E é isso que eu acho que faz a humanidade avançar. Mas sabe? será que isso não afasta as pessoas? Porque as pessoas se darem conta da sua ignorância. Porque, assim, quem gosta de estudar e se dá conta da sua ignorância, isso é estimulador. Mas se a gente pensar friamente, a massa é medíocre. A massa é sempre... Ela não é, né? A massa, ela quer o conforto de não precisar saber ou de se fechar nas suas certezas, né? Você se dá conta da sua ignorância, eu acho que isso seria algo que afastaria as pessoas, você não acha? Assim, quando a gente fala de massa, né? Eu não sei se eu gosto muito desse termo, na verdade, porque eu vejo cada pessoa com uma singularidade muito, muito singular, de fato, né? E eu acho que, assim, nos dias de hoje, a gente que pode... nem sempre a gente mesmo que está envolvido nisso como profissão pode ter o tempo devido para se dedicar à exploração desse tipo de conhecimento. Infelizmente, a gente precisa sobreviver. Então, não é todo mundo que tem esse tempo de dedicação, de se perceber incomodado com a curiosidade, eu diria. Não é nem só a ignorância. Para você se perceber incomodado com essa curiosidade, você precisa de um olhar muito crítico para si mesmo. E a gente não tem tempo, às vezes. E é totalmente justificável. Isso não diminui ninguém em nenhum momento. Porque, afinal de contas, a gente tem que ganhar a vida. Você tem que comer, né? Claro. Então, assim, não acho que é isso. Mas você me perguntou onde entraria, né, de uma forma bacana a filosofia, assim. Eu acho que é justamente para te mostrar que o desconforto da curiosidade pode te levar muito além, né? Então, é isso. Te coloca numa posição de humildade, de abertura, de maravilhamento com o mundo diante do mesmo, às vezes. Você cria novos sentidos, às vezes, para as mesmas coisas. Você muda o teu olhar, você não fica dependente de uma, sabe, aquela ânsia de sempre, poxa, eu só estou bem, sempre na falta. Você sempre está feliz em busca de algo, você só percebe a falta e esquece de perceber a plenitude da presença, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a filosofia ajuda a gente. E nessa presença, a gente se percebe curioso, se incomoda e fica... E é um convite à humildade, sabe? A ser humilde, admitir essa coisa que a gente precisa, essa abertura, esse olhar diferente. Então, a filosofia, para mim, é quase mística, assim, a gente Conta pra gente um pouquinho, até para as pessoas poderem ter
oportunidade de saber o que buscar, se for buscar a filosofia, o que você encontrou que foi muito legal para você? Pode ser um autor, o que você encontrou na filosofia que você falou, caraca, eu quero ficar aqui? Primeiro foi exatamente isso que eu disse no marketing, né? Eu percebi que eu estava fazendo intuitivamente, pensando coisas que alguém já tinha grandes mentes pensado. já tinham pensado. Aí eu falei, caramba, eu preciso me aproximar desses pensadores para estruturar meu conhecimento, da onde veio Você esses sabe que na filosofia a questionamentos. gente tem um ditado, quem fala muito, o professor Pondé, ele falava em aula, ele falava assim, tudo que você pensou, alguém já pensou mais e melhor. Ele fala. É um fato. E aí, quando você começa a estudar, é verdade. É um fato. Mas, assim, um dos autores que... Assim, tem alguns autores que mexem um pouco mais, né? A gente sempre tem uma tendência a se aproximar. Eu acho que os clássicos são muito importantes para a gente entender a história do pensamento. Eu acho que é fundamental. Não tem como pular. Eu acho que é legal a gente investigar no sentido de entender a historicidade do pensamento. Mas a gente vai acabar encontrando ali algo que chama um pouquinho mais a gente, né? No sentido da construção de conhecimento, da epistemologia, acho importante a gente explorar alguns autores. Desde o comecinho lá até agora, é bacana a gente entender como é que se relaciona. Mas alguns autores me colocaram no meu lugar. Como é o caso de Montaigne, que a gente estava falando, né? O humanismo do Montaigne me deixa muito confortável no meu desconforto da curiosidade, né? Então, porque o humanismo de Montaigne se distancia no sentido do renascimento, que é aquela fé demasiada, não é nem fé, né? Aquela confiança demasiada na evolução da humanidade, no ser humano. A ideia de Protágoras, que o ser humano é a medida de todas as coisas. Qual que é aquela frase de Montaigne que não foi Montaigne que disse? Uma frase famosa. Que ele fala assim... Na verdade, é uma frase atribuída a Montaigne e, na verdade, ele nunca falou. Né? Embora resume muito a filosofia dele, foi uma jornalista que fala 100 anos depois da morte dele e atribuindo a Montaigne, que é... Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu daria minha vida pelo seu direito de expressar sua opinião. É incrível, todo mundo... Combina com ele essa frase? Então, mas não sei. E essa frase não foi... Eu ouvi atribuída a outro pensador ainda, hein? Pra você ver como é maluco a coisa. Tudo é Cecília Meirelles, né? Não sabe quem foi a Cecília Meirelles. Eu não me lembro daquele ditado que aumenta aumenta o ponto, aumenta o ponto. É isso. Eu já ouvi atribuído a outro autor também. É uma coisa de louco. Mas não, o sentido de Montaigne, eu acho que o humanismo dele coloca a gente no nosso lugar. Não é essa confiança, por exemplo, que a gente pode relacionar com o positivismo, poxa, essa confiança no progresso do ser humano, que ele é a explicação e a razão de todas as coisas. Não, é um humanismo humilde. É um humanismo, olha como a gente é limitado. O que a gente vai fazer com isso? Né? Olha como o nosso conhecimento, a nossa possibilidade de conhecer é limitada. Ele põe o ser humano mais frágil? Eu não diria nem frágil. Em certa medida, eu acho que sim. Mas eu reconheço até alguma coisa até nietzschiana nisso. Muito anacrônico, obviamente, né? Não é isso. Mas quando a gente conversa, eu falo que a gente tem quem tem esse descolamento com a filosofia, a gente se permite colocar os autores para conversar, né? E isso é muito legal. Então, assim, eu vejo Montaigne como uma proposta de colocar o ser humano assim, olha, é o nosso limite. A gente não vai poder conhecer tudo, tanto que a frase mais famosa de Montaigne, que é um de seus ensaios, que é o que CG, né? O que sei eu, né? Porque realmente a gente não vai, está muito longe de poder alcançar o conhecimento que nós gostaríamos em certa medida. Então, tanto que ele compara o ser humano com um animal, né? Fala assim, é um animal racional, a gente, né? Mas que racionalidade é essa que nos coloca como tão superiores? Até que ponto saber-se mortal não nos torna muito frágeis, entendeu? E por que a nossa inteligência é superior à de um animal se a gente não pode entender o mundo como um animal entende? Então, o que é pretensão demais da nossa parte. Então, é esse convite à humildade. Então, Montaigne sempre... E os ensaios de Montaigne, você se sente conversando com o autor. É uma coisa... Nossa, eu nunca li nada. Nunca li nada. O livro, os ensaios, ele é um livrão de 1000 páginas que você lê, você só vai. Mas se você tem qualquer momento, senta e
e ler um daqueles ensaios. O que você acha que uma pessoa que comprar um livro dele assim... Primeiro, dá para ler? Dá para ler. Absolutamente. A linguagem Montaigne é um dos poucos autores... Porque, assim, é muito difícil ler filosofia, porque geralmente os caras são muito inteligentes e os caras viajam muito e eles vão vomitando os... Então, tanto faz você ler o primeiro parágrafo, não é assim, não tem começo, meio e fim. Agora, Montaigne, ele tem essa particularidade, assim, como alguns poucos outros filósofos, como é o caso de Thomas Hobbes, já em 1500, que era um inglês, que ele escreve para ser entendido, né? Ele tem uma sensibilidade de se preocupar com... Parece que ele está se preocupando com quem está lendo de que o entenda. E o que eu gosto de Montaigne é o que a gente traz no consultório com os pacientes, que é assim, você joga com as cartas que você tem. Entende? O que é a vida? É o que você tem. Ah, mas tem gente que nasceu rico, loiro, do olho azul, herdeiro, nunca precisou trabalhar. Beleza, mas você nasceu? Não. Mas tem gente que nasceu pior que você. Então, assim, essa humildade de você entender qual que é o seu lugar no mundo e jogue com as cartas que você tem. Né? É mais ou menos assim essa ideia que eu gosto muito, que eu acho que o que você está falando de esse convite à humildade para você entender que você não é nem mais nem menos do que ninguém, você só é, né? A gente é. Isso é refletido de uma forma muito objetiva, porque quem inaugurou o gênero ensaístico de escrita foi Montaigne. A gente escreve ensaios hoje por causa de Montaigne. Essa escrita livre veio dele. E, inclusive, durante o deleite com aqueles ensaios, você o vê se contradizendo em vários momentos. Ele se permite mudar de opinião, porque ele é humano, demasiadamente humano. Então, assim, ele se permite essa mudança de opinião. Agora sim, agora não. E tudo bem, porque eu sou humano. Entende? E ele nem... E uma coisa que me marcou demais, assim, porque eu me reconheço muito nisso. Ele tem muitos pensadores que ele traz, muita historicidade nos textos dele, mas ele fala, olha, eu vou misturar as ideias e eu vou confundir os pensadores. Ele traz Lucrécio, ele traz Epicuro, ele traz... E que são os que também bate o coração mais forte, assim. Mas ele fala... Eu sou apaixonado por Epicuro. Para mim, é o primeiro grande materialista da história da humanidade. Exato. E ele se permite falar assim, olha, talvez eu cite errado, mas o pensamento desses pensadores me construiu. Então, isso é muito bacana. Eu acho que isso é ser humano. Né? Nos permite... Por que a gente precisa... Qual é essa necessidade de tantos definitivos que a gente tem num mundo que é impermanente? A gente está no mundo impermanente, a gente é impermanente, a gente é passagem. Agora, qual a necessidade de tantos definitivos, de uma regra matemática para cada pensamento? Por que não ter a liberdade de pensar? Então, é isso que me fascinou e vai me fascinar, assim... E as provocações até, né, no sentido de sociológicas e tal. Tem um ensaio muito famoso dele, que é dos canibais, que é um dos mais famosos, na verdade, né? Tem o Apologia a Raymond Sebon, que também é muito famoso, mas o dos canibais ele é muito provocativo, no sentido que, àquela época, havia muitas guerras religiosas bárbaras, né? E teve uma expedição para o Brasil, onde os colonos se encontraram com indígenas. E, frente àquelas práticas canibais e tudo mais, um horror se instalou, né? E um julgamento de bárbaros, um rótulo de bárbaros. E Montaigne, analisando aquilo, pensando livremente sobre aquilo, falou assim, peraí, gente, tudo bem, é normal que a gente sinta esse horror, essa repulsa, porque é da nossa cultura, de tudo nosso. Mas quando a gente olha para o nosso país, para a França dessa época do Renascimento, e ver as barbáries que acontecem decorrentes de guerras religiosas, jogar óleo quente na garganta das pessoas, muitas nem aí tá tudo bem. Ele se questiona, quem são os verdadeiros bárbaros? Será que somos nós mesmos? Será que... Porque lá tem todo um ritual de respeito, de internalizar um conhecimento, né, no canibalismo deles. A gente não entende a prática direito. Como que a gente julga assim? Será que não somos nós, os bárbaros? Então, assim, é essa liberdade de pensamento que é muito provocativa. E eu acho que isso é filosofia de primeira. A gente acha que isso é algo do passado, né? E a gente vive aí Gaza e tudo mais, né? Que é algo tão presente e tão bárbaro também, né? Se a gente for pensar. E quando você se apaixonou, porque eu sei que você se apaixonou também por Spinoza, né? Foi. O que foi que te apaixonou no Spinoza? Eu acho que a ideia dele de imanência, né? A ideia da realidade. Para Spinoza, assim,
ele tem uma filosofia que, assim, em certa medida, no final, eu vejo que não é possível, sinceramente, não vejo, né, de que seja possível poxa, esse amor a Deus que ele coloca, que, né, um outro Deus, a gente pode entrar um pouquinho mais. Eu não sei se é realizável para nossa pequenez humana, né? Eu acho que, no fim das contas, a gente tem um certo desespero instalado quando a gente pensa na morte. Então, assim, talvez não seja possível a gente ser imperturbável o tempo inteiro, né? Como Spinoza coloca na proposta do final da Ética. Mas a ideia de imanência de Spinoza, que é justamente essa questão de que tudo é a realidade acessível a nós. É isso, não existe nada fora desse mundo, não existe nada fora dessa realidade, não existe nenhuma idealidade a ser alcançada. Essas idealidades são essas projeções que a gente coloca sobre o real, que faz com que a realidade nos frustre muitas vezes e nos impede de viver a realidade como ela é. Então, assim, se abre essa abertura que demanda, que nos chama, que ele nos impele a ter, eu acho que é o que me chamou mais a atenção. Sabe, também é uma coisa de humildade, de pensar que, olha, a gente é só um pedacinho disso tudo também. Mas é um pedacinho constituinte disso tudo. Então, é essa realidade, sabe? Esse chamado à realidade, sem atribuir a nada fora daqui um valor para a vida. Né? Absolutamente sem o dualismo platônico, né? Nesse caso. Claro, também o cartesiano também tem uma crítica a Descartes maravilhosa, né? Que para Spinoza, corpo e mente são uma coisa só. É indissociável, né? Isso ajuda, inclusive, a gente Mas hoje a neurociência também está trabalhando nesse aspecto. Mas aqui eu queria fazer um adendo, se você me permite. Eu queria contar como que eu conheci a Flau. Né? A Flau me seguia no Instagram e eu não a conhecia, né? Eu não sou uma Karina Pirró, né? Com quase 400 mil seguidores, mas eu tenho uma meia dúzia de gente lá que gosta das duas besteiras que eu falo, né? E eu fiz um vídeo falando sobre Deus em Spinoza, né? Porque Spinoza ele fala assim, Deus é infinito, Deus é perfeito. E você é finito, você é imperfeito. Então, e Deus, por ser infinito, ele obrigatoriamente ele tem que estar imanente a tudo. Porque se você não for Deus, você limita Deus. E você, por ser finita e imperfeita, você não pode limitar Deus. Então, Deus também está em você. E Deus está em tudo. Então, eu fiz um vídeo assim, bem por cima, explicando, né? E aí eu recebo uma mensagem da Flau no meu direct, com um vídeo. Ela falou, olha, eu adorei o seu vídeo tal, e eu fiz um vídeo em cima, continuando a explicação tal, você me permite tal? E eu falei, pô, óbvio, né? Que você não precisaria nem pedir permissão, pode tal. E aí eu fui assistir um vídeo de 10 minutos dela e eu fiquei preso no vídeo assim, eu falei, cara, essa mina é do caralho. Falei, essa mina é boa pra caralho. Não, ela é boa. E assim, um pensamento claro, um argumento bem estruturado, porque geralmente quando a gente... Você me conhece, né? Eu e a Karina, a gente é amigo há muitos anos. Quanto eu bato na academia, porque eu acho chato pra caralho os professores de filosofia. Eu acho que grande culpa das pessoas não gostarem de filosofia é que os professores são chatos para cacete, certo? São chatos, bastante. Eles gostam de parecer inteligentinho, eles gostam de dificultar, o cara adora falar, só 2 ou 3 entenderam meu artigo, o cara acha legal, a classe tem 50 alunos, só 3 conseguem tirar minha nota azul. Eu falo, você é um bosta num professor, eu falo pros caras, entende? Então eu tenho essa briga com a filosofia, com a academia, dos caras dificultarem. E quando eu vi seu vídeo, eu falei, cara, essa mina ela boa, consegue cara. fazer as pessoas entenderem. Ela consegue, ela pegou meu raciocínio e deu continuidade, assim, de uma forma, de uma clareza, sabe? De uma espontaneidade e tal. E aí eu mandei mensagem para ela e a gente começou a conversar, marcamos de almoçar e viramos amigo e tal. Aí descobri, te contei aquela história do podcast. Ai, me chamaram para ir no podcast, tô nervosa. Aí fui ver no Lutz, primeiro podcast que ela foi no Lutz. E aí tá aí, agora tá começando a estourar. E agora já tem aí 475 mil convites de podcast já. Ele tá falando isso só pra me deixar confortável, tá vendo? Só pra me deixar confortável. Ela é boa, cara. Imagina, só falta ela acreditar ainda nela que ela é boa, mas ela é boa. Eu sou uma grande curiosa sou uma grande curiosa. Assim, mas é que Spinoza tem uma leitura que eu, particularmente, não acho simples.
Não acho uma leitura simples. Tem muita gente que acha muito... Eu acho os conceitos muito simples depois que você assimila, mas eu não acho uma leitura simples. Por mais que ele tenha essa intenção geométrica de colocar tudo certinho, tudo divididinho, não acho uma leitura simples. E é uma delícia você não entender nada. Isso que eu acho maravilhoso na filosofia. O cara escreve um parágrafo, a gente não é capaz de sair. Muitas vezes eu falo, meu Deus, eu preciso tomar 3 cafés para voltar para cá agora. Por isso que delícia. Eu comprei aquele livro A Sociedade do Cansaço, né? Ah, uma delícia de ler aquele livro. É muito gostoso. Pois é, mas você não pode ler antes de dormir, porque... Você tem que voltar às o primeiro capítulo, né? Depois você passa e aí fica ok, mas o primeiro é assim... Eu tava lendo antes de dormir, né? Desligo o celular e tal, e aí eu abro... Aí eu falei, cara, não tô entendendo nada desse livro. Aí no dia seguinte, não tô entendendo nada. Falei, cara, vou mudar o horário. Aí no dia seguinte eu li de manhã. Falei, putz, você tem que passar o primeiro capítulo. É pra ler com calma. Não é pra sair correndo, achando que você tá lendo e... Mas isso é comum na filosofia. Não, então, você pegar um parágrafo e ficar uma exatamente. semana, 2 semanas e um parágrafo. Delícia. É por isso que eu não deixo me apresentarem como filósofo. E eu quero morrer quando os caras... Você entra no Instagram do cara, tá lá, filósofo. Mas posso falar, eu não gosto. Eu não sou também, gente. Eu não gosto de uma leitura que você faz uma exigência para a pessoa que ela não tem. E se você quer passar uma ideia... Porque a filosofia, eu acredito que é isso. São ideias sobre coisas que importam para quase todo mundo, vamos dizer assim. Seria todo mundo se as pessoas estivessem instigadas a pensar sobre aquilo. E tempo, né? E tempo, gente, exato. Eu acho até que é mais do que tempo, porque tem gente com muito tempo na rede social. É verdade. É uma disposição também, né? Precisa aguçar essa curiosidade, né? Dúvida. Você precisa ter uma educação ali, seja dentro de casa ou na escola, que faça a pessoa fazer perguntas... Eu faço muito isso com as minhas filhas, né? Tá lá dirigindo. Mamãe, porque aí fulana fez isso? O menino maltrata, ela tá com ele. Aí eu faço a pergunta, e você já pensou o que faz ela ficar? Olha que legal. Então, assim, sair do julgamento comum para fazer incrível. Você é um convite a se colocar no lugar do outro. Exato. Né? Isso é incrível. Não, e a gente pensa, levanta hipótese, de onde vem isso. Bom, ela vai prestar psicologia no final desse ano. Ela vai ser psicanalista. Eu vou falar com ela, vai ser psicanalista. Vai nada. Tô levando ela para os Estados Unidos agora para fazer um curso em introdução à cognitiva comportamental. Mas você sabe que na filosofia, por isso que a gente incentiva a ler primeiro o comentador. A filosofia porque os filósofos mesmo, os caras muito loucos, assim, os caras muito pica, você pega, né, um Spinoza, um Montaigne, um Nietzsche, os caras... Tem que ter uma base, né? Assim, os caras eles não estão preocupados, eles estão vomitando o que eles pensam, do jeito deles, do jeito que vem na cabeça deles. Por isso que a gente sugere na filosofia você ler um comentador primeiro, para você ter uma ideia do que o cara está falando. Poucos filósofos você consegue ler direto. E mesmo assim, por exemplo, o Spinoza, por exemplo, existem interpretações totalmente diferentes, sabe? Exato. Que nem a linha do André Martins, que eu sigo, que para mim, assim, é um dos... Que é o seu orientador? É o meu orientador. E é a linha que eu sigo. É uma, assim... Muita gente vai contra, muita gente não entende a abordagem dele, porque é realmente quebrar aquilo em pedacinhos e toma, é pra vida. E isso acaba, sabe... Tem divergências, até nos comentadores. Né? Então, você tem que não pode se limitar a um comentador. Exato. Sabe? E se você tem possibilidade, como eu tenho, de ter contato direto com um intérprete desse nível, que teve com outros intérpretes franceses famosíssimos de Spinoza, é um grande privilégio. Né? Porque realmente você já trocar a ideia ali, a dúvida sai na hora, igual processada. A leitura do Clóvis sobre Nietzsche. Eu sigo a linha do Clóvis, não sei porquê. A do Spinoza, do Clóvis, por exemplo, é diferente. É diferente. Mas, por exemplo, a doutora Scarlett, que é uma das maiores palavras em Nietzsche, por exemplo, tem coisas dela que eu discordo. Normal, eu concordo com o Clóvis. Assim, pelas minhas leituras, eu acho que tem mais lógica o que ele fala. E tá tudo certo também. Mas não é maravilhoso isso? Porque a gente também não tem como saber. Porque como que o pensamento avança se você só concorda? Exato. Se você não... Às vezes concorda, mas do seu jeito. A tua leitura, incidindo sobre aquelas ideias de mentes brilhantes, é o que faz a filosofia genial. E eu sou curiosa por natureza. Então, assim, é uma coisa que vai... Tanto que eu tenho um projeto pessoal chamado Futuro Relativo, que a gente reúne grandes especialistas. E eu tenho uma dificuldade tremenda de focar em um assunto só.
Então, a gente tem especialistas da física quântica, da cosmologia, juntos com a gente nesse projeto. Inclusive, agora a gente vai começar a fazer palestras, né, é um novo spoiler ali que a gente vai começar. Grandes especialistas da física quântica. O econofísico é um outro cara maravilhoso também, indicar para você trazer aqui. O Marcelo Lapolla, que é nosso físico-filósofo, que a gente fala, ele é incrível. Tem pessoas especializadas em mercado, mais de branding, que é o Cauê, que fez toda a identidade visual do Futuro Relativo, que é uma proposta muito, muito visual, assim. Uma hora entra lá, você vai ver que o visual já chama muito a atenção. Então, a gente tem essa pluralidade. O André Martins também, meu orientador. Tem o Felipe Salles, da Unicamp, que também vai fazer essas palestras em relação à criatividade. Então, assim, temos profissionais plurais. E eu gosto de me aproximar de todos os assuntos. É uma dificuldade para eu me manter. Você deve ter a mesma sensação que eu, tipo, essa vida não vai dar tempo de estudar tudo que eu queria estudar. Não dá. Não, e quando o pessoal começa a me falar de física quântica, assim, começa a me dar um negócio, porque eu não entendo nada, absolutamente nada, e eu fico fascinada. Eu falo, me explica só um pouquinho. Quem foi o autor que você falou para mim? Você falou para mim sobre um autor uma vez que eu vim aqui. Que dá só uma dica do que é. Albert Ellis? Albert Ellis. No outro dia, era ridícula, porque assim, eu falei, se você falar uma coisa para mim que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar, enquanto eu não... No outro dia eu estava estudando, eu estava comprando livro pela internet, e ela riu, ela falou, chileno sendo chileno. Ela falou, chileno sendo chileno. Porque é isso, né? Depois Carl Rogers, a gente estava falando sobre Carl Rogers, aí eu até mandei a foto do livro para você, estou lendo aqui sobre eu acho ele sensacional, o Carl Rogers e tal, né? Esse humanismo, porque eu acho que a gente precisa disso hoje, porque eu acho que o que afasta as pessoas, na verdade, é o mercado. Porque o mercado ele não quer que as pessoas sejam humanistas. O mercado quer que as pessoas devorem umas às outras. Elas querem que as pessoas sejam consumistas. Elas querem que a pessoa se mate para ter um iPhone 15. A sociedade do cansaço. Exato. A sociedade ela é erótica. A sociedade, o mercado é erótico, enquanto é o amor pelo que você não tem. Eu sou do marketing, que é o que gira. Despertar o desejo. Isso, despertar o desejo. O desejo da falta. Exato. Não é o desejo de Spinoza. É aquela coisa que Schopenhauer, muito platônico nesse ponto, né? Ele diz assim, a vida é um pêndulo, né? Entre a angústia de você não ter o que você quer e o tédio de você não querer o que você tem, né? Então, enquanto você não tem, você está angustiada porque você quer, quando você consegue, um tédio porque você não quer mais. Já falava isso, né? Esse desejo da falta que acaba escravizando a gente. Não é o desejo de Spinoza, não é. Não é, mas é isso que afasta as pessoas da filosofia. Fala o desejo de Spinoza, então, porque o pessoal ouvir. Aí, Tileno me ajuda aqui também, que ele entende bem dessa parte também. Mas esse desejo de Spinoza é a nossa essência. Só que não é um desejo da falta, é um desejo da realidade, da perseveração no ser. A gente quer ser a gente, mais da gente. A gente quer viver nessa plenitude. É essa tendência natural que a gente tem de ser o que somos, né? É esse desejo. Eu, na minha leitura, né, na minha interpretação, para mim é o desejo de vida, é o desejo de existir. É o desejo da minha vida. Parece muito com a vontade mas não no sentido proprietária, no sentido vivencial, de essência, sabe? Essência, eu alinho muito esse desejo com a vontade de potência de Nietzsche. Né? É o conato. O conato. Eu vejo uma pequena diferença, assim, porque eu vejo que essa vontade de potência do Nietzsche, ela é um pouco mais... Poder. Nietzsche era mais incisivo. Nietzsche era mais... Eu acho Nietzsche mais... que eu acho ele meio que assim, é uma arrogante. Potência se sobrepondo à outra, necessariamente. Tem poder. De Spinoza é um pouco... Spinoza é a potência. Em latim fica potestas versus potentia, né? Potência é o do Spinoza. É muito mais uma potência de composição, que visto que a realidade é Deus, é uno, é uma coisa só, naturalmente as coisas se compõem nas relações. Então vamos clarificar para quem está assistindo, tá? Porque a gente está entrando em termos aqui, pressupondo que as pessoas já saibam, tá? E aí eu, como do judaísmo, aos 23 anos, pelas ideias dele de Deus. Então ele não... Isso é a realidade, tudo vai se transformando. Tudo é infinito. Nós não somos finitos porque somos modos finitos.
de Deus. Nós... Para que Deus seja infinito. Exato. Ele é uma coisa natural. Nós vamos nos transformar em outra coisa, e a outra em outra, em outra, em outra, em um ciclo infinito. Porque somos Deus. E não é algo descolado de nós. Por sermos nós, não existe esse Deus de Spinoza, como é a realidade, ele é desprovido dessas paixões. Vou fazer a pergunta que isso. todo mundo ouve, tá ouvindo. Eu sei que você está fazendo essa pergunta, É vou fazer isso. para você que estaria aqui e faria essa pergunta. Se somos Deus, Spinoza respondendo, tá? Aham. Se somos Deus, que explica estupradores e tudo que tem de mal nesse mundo? O que aconteceu com esse ser humano? Para Spinoza, a meu ver, né, porque também é uma leitura minha, Tá. o que eu vejo nesse sentido? Porque a proposta de Spinoza é que tudo se compõe de uma forma harmoniosa. O sábio é o que sabe se compor com a realidade. Quem teria essa pulsão de afirmação do seu desejo por meios de diminuir o outro, a vida do outro, fazendo mal a ele, diretamente nesse sentido que você diz, é uma pessoa que não tem o conhecimento da unidade da realidade. É uma pessoa que não é sábia. Ela não tem conhecimento, porque ele é racionalista, né? Então, mas o racionalismo de Spinoza tem uma coisa. Ele se distancia um pouco da ideia de racionalidade que a gente tem. Eu diria que não. Que Ele eu não tem que Eu acho conhecer que muito. Não, eu diria o contrário. Ele não tem... para Spinoza. Espera, deixa eu tentar. Eu tô tentando entender. Eu não tô trazendo o conceito porque eu não sou filósofo. É a só gente o diz pouco que sim, que eu mas tenho. Mas o Spinoza, ele vai atrás de conhecimento para tentar chegar mais próximo à realidade, porque eu tinha entendido isso, que o ser humano, ele não vê a Carina, ele não sabe quem é a Carina, ele tem fragmentos de quem é a Carina. E aí, para ele conhecer a Carina, ele precisa de tempo, de conhecimento. Legal isso que você trouxe. Porque, assim, o racionalismo de Spinoza, que a gente fala que existe, se distancia do que a gente tem ideia de uma razão pura, uma razão estruturada, uma razão anterior à experiência. O racionalismo de Spinoza considera a experiência como ponto de partida para o conhecer. Nós não conhecemos nada anteriormente à experiência. Tá. Então, o que acontece? Para eu conhecer Carina, é na nossa relação. Certo? Nós somos seres relacionais. A nossa forma de conhecer, antes de estruturar um conhecimento, que esse conhecimento científico, sistematizado, ele está no segundo gênero que ele chama. Mas primeiro, eu conheço, digamos, instantaneamente. Eu acabei de te ver. Eu tenho uma primeira impressão. É inevitável. É inevitável. Nessa primeira impressão, esse racionalismo de Spinoza não ignora o que muitos pensadores ignoraram, que são as paixões, que, grosso modo, de uma forma bem mais pobrezinha, assim, falando, são nossas primeiras impressões. A gente não pode ignorar essas primeiras impressões. Não é adequado que fiquemos nas primeiras impressões. Essas impressões primeiras são a causa de pensarmos o que pensamos. A partir disso, a gente fala, opa, por que eu penso isso da Carina? Por que isso... Esse segundo momento, esse segundo gênero de conhecimento é o que me faz entender o que é a Carina de verdade, o que, entendeu? Entender essa relação. Por que eu pensei isso? É adequado pensar isso? Não é? Mas esse conhecimento parte da nossa relação. É impossível ter uma ideia de Carina sem conhecer Carina. Então, tem que ter uma experiência com a Carina. Por isso que esse racionalismo de Spinoza se distancia em grande medida de um racionalismo cartesiano, por exemplo, que é uma ideia... Kantiano, que coloca... Que é absolutamente platônico, né? Coloca condições de possibilidade para você conhecer. Existem esses meios para você conhecer a realidade. Você organiza a realidade sem antes experienciar a realidade. Para Spinoza, tem muito daquela coisa... Sabe aquela coisa que a gente faz assim, ó? Sabe aquele troço lá, Carina? Aquele lá... Aí você fala... Nossa, sei. A gente não sabe nem colocar na nossa linguagem, mas eu sei que eu sei, você sabe que eu sei do que eu estou falando. Para Spinoza, isso é um gênero de conhecimento também. Ele não está estruturado de uma forma linguisticamente organizada, mas ele é um gênero de conhecimento. A gente se conecta por esse, a gente sabe que sabe, mas não sabe o que dizer. Entende? Entendi. Então, o conhecimento de Spinoza não é esse conhecimento estruturado num primeiro momento. Num segundo, sim. Mas essa coisa da relação. Então, fazer mal ao outro é a pessoa que entende que para ela ter uma alegria
vou usar um termo aqui, mas não vou muito a fundo, mas uma alegria passiva, digamos assim, ela projeta nessa relação nociva ao outro o motivo dele ser feliz. Da alegria dele aumentar, do conatos dele aumentar. Isso é inadequado, a meu ver, agora é uma leitura minha, isso é inadequado porque se a leitura de Spinoza é da composição do uno, uma pessoa que faz mal a um outro modo dessa coisa una, querendo Deus fazendo mal para outro Deus, né? Por isso exato. Querendo destruir, ele não entendeu a necessidade de composição e de harmonia intrínseca à realidade. E teria um caminho, segundo Spinoza, para essa pessoa encontrar ou se responsabilizar e se tornar esse Deus? Ele traz isso? Não sei se ele chegou a mencionar a maldade, né? Eu queria falar uma coisa. Eu faço uma leitura diferente, né? Isso que é muito legal da filosofia. Inclusive, no meu livro, para mim, Spinoza tem zero de racionalista. Zero de racionalista. Principalmente porque ele vem na contramão do Renascimento, né? Spinoza, ele diz que nós somos movidos por afetos. Que ano que ele é? Você sabe? 1632. E morre em 1677, século XVII. Ele vem na contramão, porque ele está vindo logo depois de Pascal, de Descartes, né? Logo depois dele vem Kant, que são os grandes racionalistas. Spinoza diz que nós somos movidos por afetos. Então, por isso que eu gosto muito de Spinoza, porque eu diria que Freud é um spinoziano. Mas né? conto que são afetos também para Spinoza, né? O pessoal claro, acha que é aquela coisa fofinha. Né? Não, afetos são sentimentos que marcam a gente. Muito parecido com o que o Freud chama de trauma, que também não é só coisa ruim, que pode ser coisa boa, são coisas que marcam, né? Então, que me afetam. Então, eu brinquei, eu nem vou falar de novo, porque outro dia eu ia falar assim, as 2 vezes que ele foi no Podcólogas, ele falou do toque glúteo. Né? Aí o cara falou assim, aí eu falei, eu tenho um comentário, 2 vezes falou toque glúteo, eu falei, porque eu gosto de tocar glúteos. Eu escrevi embaixo, isso mostra que eu gosto de tocar glúteos. Mas é uma brincadeira que o professor Clóvis faz, né? Explicando que ele fala assim, inclusive explicando Spinoza, ele fala assim, veio a vontade do toque glúteo, e aí o cara pega e fala, não, mas aí ela pode ser casada, ela pode me dar um tapa na cara, eu posso ser preso, eu posso ser que e tal. Aí você fala, tá vendo? Tem um eu racional. E aí Spinoza vai falar, não, porque o medo também é um afeto. Exato. Então, enquanto o medo for maior que o tesão, você não toca. Se o tesão for maior, você toca. Entende? Então, assim, é isso que é o legal da filosofia. Cada pessoa lê e a gente significa os conhecimentos também de acordo com as nossas experiências de vida. E aí Freud vai falar sobre isso, né? Por mais que a gente tente ser neutro e a gente tente entender o que o cara quis dizer, é impossível, porque a gente vai significar... Beck também fala isso. Ele não sabe, mas Beck vem depois de Freud. Tá, mas ele precisa estudar um pouco mais. Beck é plagiador de Freud. Ele foi psicanalista, tô brincando, porque o Beck é da terapia cognitivo-comportamental. Nem é o pai. O pai, a gente fala... que é o Albert Ellis, que eu também diria que nem é o pai. Muitos pais. Porque é uma composição. Porque, na verdade, o que a gente pensa, como você bem disse, não é o nosso pensamento. A gente já leu alguém e foi se compondo, exato. Né? Então, eu vejo o que eu gosto da cognitivo comportamental, que é uma das minhas críticas à psicanálise freudiana, porque Freud cria a psicanálise como uma ciência fechada. Né? Então, apesar que, graças a isso, nasceram outras linhas da filosofia, porque ele ia expulsando quem tinha pensamento diferente, e aí os caras iam criando outras linhas da filosofia. Tanto que quando o Viktor Frankl ele cria logoterapia, ele cria como uma terapia aberta. Ele fala, virão outros logoterapeutas e irão complementar o meu trabalho. Então, eu vejo a TCC hoje como uma terapia aberta. Mas o Freud queria fazer sucesso, né? Ele tinha os motivos. Não, ele tinha um ego. Ele tinha muita vontade. Ele queria ser a estrela e acabou. Gosto dele.
Eu também não entendo gosto. tanto assim de Eu Freud. gosto Me identifico muito com Prefiro ele. não opinar. Não sei se eu sei o suficiente para falar de Freud. Não é muito minha Mas gostei da resposta. Mas eu tinha terminado nessa questão. Você acha que, de alguma forma, o Spinoza... Não precisa saber a resposta, tá? claro. Mas você acha que o Spinoza, ele passou por esse meu questionamento sobre a maldade humana, sobre o que não é Deus, né? Sim. Ele passou, em certa medida, e sempre que é essa ideia de olhar para o mundo sob as minhas lentes, né? Obviamente que eu não vou tentar replicar o pensamento magnânimo do Spinoza, que não vai dar. Mas o que eu vejo da maldade é justamente quando você atribui essa causa inadequada dessa sua alegria. Não faz sentido você querer destruir. A destruição ser a causa da sua alegria, uma vez que Deus é composição, Talvez a pessoa harmonia. não conhece o que seria a essência dela. É que o Deus de Spinoza não é consciente, entendeu? Ele não é um Deus como a gente tem um Deus que pensa. Entende? Ele não é um Deus consciente. E quando você fala em alegria para Spinoza, é passagem para um estado mais potente do próprio ser. Então, quando eu estou alegre, eu tenho mais de chileno em chileno. Quando eu estou triste, eu tenho menos de chileno em chileno. Então, existe uma visão distorcida da pessoa que faz uma maldade, que para que ele consiga mais dele mesmo, ele precisa diminuir o outro. Então, é uma visão distorcida do mundo. Mas ele também é Deus, porque Deus não é consciente, não é um Deus que pensa, que cria dogmas. Ele só é. É uma energia que está imanente em tudo e organiza as coisas. Mas não quer dizer que ele pune, que ele acha certo, que ele acha errado. Entende? Não é humano, né? Não tem uma visão Não antropomórfica, tem qualidade, nada. É o contrário. Ele é totalmente anti-antropomórfico. Né? Então, embora a gente faça parte de Deus, ele só é uma energia. Ele não pensa, ele não tem sentimento, ele não te julga. Entende? Então, esse julgamento é a gente que faz. Entende? Porque a pessoa só é, e o Deus de Spinoza só é, e por ser ele organiza tudo. As coisas existem por causa dele, porque ele está imanente em tudo, mas cada um é uma parte de Deus. Se é bom ou ruim, quem vai decidir isso é a sociedade, mas não é Deus que vai dizer se é bom ou ruim ou punir. Na verdade, isso é bastante importante. Tudo que a gente tem se constrói nas nossas relações. Então, para Spinoza, não existe nada bom ou ruim em si. A realidade é o que é. Exato. Entende? Então, assim, o que é bom e o que é ruim acontece nessas relações. Então, na nossa sociedade, é um absurdo. E eu tenho essa leitura de que é porque a pessoa não entende que a realidade é harmoniosa, porque ela tem que se compor e não se destruir. Entende? Isso é uma visão minha a partir de Spinoza. Porque se é tudo composição, como que uma pessoa que percebe na destruição do outro o motivo da sua alegria, sendo que nós somos todos um? Você sou eu. Não é que você, né? Tô concorrendo com você, ou concorrendo, né? ou nós somos, como no sentido cristão, irmãos. Não, nós somos a mesma coisa. Né? E as nossas relações é que são boas ou ruins. Né? Então, e eu gosto muito dessa coisa de um Deus, de uma realidade. Já que é uma realidade, não tem paixões. Não tem nada disso, não tem vontade, não tem amor, não tem ira, não tem nada. Só é. Ele eu acho que convencionou-se a chamar Deus por causa da história que o Chile colocou dele, né? Então, convencionou-se. É outra coisa, né? Para poder comparar com os outros, né? Para poder comparar com os outros. Para poder se sobrepor. Essa é uma nova proposta, né? Então, eu acho que é nesse sentido que o Spinoza ajuda a gente a entender as nossas ele foi um relações. revolucionário, assim. Revolucionário. É impossível você ler Spinoza... Aí apanha, né? Não, você pode não concordar com uma palavra que ele disse, mas não é possível você sair... Igual. Não, você não sai. Você Sem não sai. admirar a genialidade dele. Porque Não, ele é assim. incrível. E ele foi muito macho. Ele foi muito macho para peitar. E ele peitou todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. A excomunhão dele, o texto da excomunhão dele, não poderia se aproximar dele ninguém se aproximar dele a 2 metros de distância, nem pensar nele. Amigo de infância. Certamente ele pensou Eu não sobre a sou- maldade óbvio que eu não vou- humana. não, obviamente, sobre Certamente. tudo. Ainda mais que num tempo onde, né, Deus era colocado daquela forma, um ser que Exatamente. comandava, ver que não tem nada comandando, é realmente um negócio que assusta um pouquinho, né?
Então, Muito à frente, né, do tempo. Muito à assim. frente. Muito. à frente. Assim, Inclusive, na Nietzsche, verdade... né? Nietzsche falou que tem um texto maravilhoso que eu vi a tradução do André também, que ele colocou de cartas que o Nietzsche trocou com alguém, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ele coloca das concordâncias em 5 pontos cardinais ali. Não foi né, com Dom de Pedro Spinoza. II? Não. Eu não me lembro agora o nome, eu sou muito ruim de nome. E também não vou tentar pontuar os 5, que eu vou me perder aqui. Mas eu acho linda a frase final, que também não é ao pé da letra, mas assim, eu gosto do termo que ele usa, isso eu tenho certeza. Que ele fala que aquela coisa que tanto tirou ele naquela solidão, que tanto o incomodou, que ele se sentia naquela solidão, ao ler Spinoza, ao menos agora ele se sentia numa dualidão. Olha que termo lindo. Que bonito. Dualidão. Que Embora, demais, né? embora houvessem críticas posteriores, mas quando eu vi a tradução do André dessa carta, eu falei, gente, que coisa mais linda. Que termo lindo. E assim, lindo, né? e ele Não é não foi, dualidão, olha. e ele não foi assim autêntico 100%, porque os estoicos já tinham uma ideia assim de Deus imanente, né? Só que ele lapidou, né? Ele lapidou porque o Deus dos estoicos, ele era assim, Organizador do cosmos. Né? Isso, mas Deus dos estoicos, ele era assim, tudo que é feito pelo homem é perfeito para o seu telos, para o seu propósito, telos do grego propósito. E não tudo que não é feito pelo homem e é perfeito para o seu telos é Deus. Então, Aristóteles fala, o olho do porco, ele enxerga, é perfeito, foi feito pelo homem? Não, então é Deus. Então, essa ideia de Deus imanente em tudo já existia na Grécia. E é muito legal quando a gente fala dos gregos, porque existiram inúmeros pensadores e inúmeras ideias de Deus. Então, isso é uma das coisas que eu trato no meu livro, né? Eu começo com a mitologia. Quando a gente fala dos gregos, a gente pensa só em mitologia. Mas não, o povão acreditava em mitologia, mas Platão acreditava em demiurgo. Já Aristóteles acreditava no Deus dos estoicos, que era esse Deus imanente em tudo, que organiza as coisas, né? Só que é diferente. O Deus de Spinoza é parecido, mas ao mesmo tempo ele é mais polido, assim, sabe? É que não tem finalidade. Isso, não tem. Spinoza não tem finalidade. A coisa só é. Essa ideia de que a fruta foi feita para o ser humano se alimentar. Tudo tem uma finalidade. Esse telos não se coloca em Spinoza. A coisa só é. É um propósito causal e Isso é maravilhoso pra gente pensar a vida, em Spinoza, né? Esse propósito causal, ele não existe. Nem causal, nem final, nem nada. Nem final, causa nem eficiente, nem Acaba causa um final. pouco o grande questionamento do porquê, pra quê, por quê, Exato, pra quê. não existe. Ou seja, viva a sua vida na plenitude que você puder, no seu máximo, porque só o que é. E é isso, e acabou. Ao mesmo tempo que faz a gente, nos coloca diante da possibilidade de entender por que a gente se sente mais alegre ou mais triste. Né? Porque entendendo as causas desse sentimento, eu acho muito bacana, porque não existe para Spinoza uma possibilidade, pelo menos a meu ver, de ressignificar um encontro. O que eu posso fazer é mudar esse encontro, sair de perto de você, mudar de lugar, mudar de coisa. Não existe eu ressignificar uma coisa que já foi ruim. Inclusive, quando a gente estava falando do medo, não dá para negar o medo. O medo existe. Sabe aquela coisa? Tá com medo, vai com medo mesmo. Não, pera, calma. Não precisa ser assim. Né? Se a gente pensar nesse sentido, peraí, o medo existe. Se ele existe, qual é a causa desse medo? Qual a finalidade? Qual é a causa? De repente, a finalidade pode ser colocada na questão da biologia, a proteção e tudo mais, justificado. Okay. Agora, qual que é a causa disso? Peraí, deixa eu tentar entender. De onde vem esse Se eu medo? negar esse medo, que é essa primeira impressão que eu tenho, ou essa impressão que eu tenho, se eu nego, eu não faço nada com isso. Ué, se já não existe, eu não tenho o que fazer com isso. Agora, se eu assumo esse medo e falo, eu tenho medo. Tá vendo porque Spinoza vai para a clínica lindamente? Para a clínica da potência do André, por causa disso. Se eu entendo, eu sei que eu tô com medo. Então, peraí, eu tô com medo, eu não vou negar aquilo. Qual é a razão? Poxa, aquela razão é uma projeção que eu tô fazendo de alguma memória que eu tive. Quase Firenze. De uma vivência anterior que eu tive. Eu tô projetando sobre esse novo encontro. Então, eu preciso mudar isso, mudar o encontro, mudar... Eu preciso entender como me relacionar, em que medida... E como me relacionar com isso? Não é tentar ressignificar. É em que medida eu preciso me relacionar com isso para eu viver a minha vida? Entende? A partir dessa não negação de qualquer sentimento. Sem deixar que esse medo me atrapalhe, né? Exatamente. Como né? alegria, como alegria. Por exemplo, a Karina, ela fica alegre todos os dias quando ela olha o saldo bancário da conta dela. ela fica o dia inteiro entrando assim, só para ficar beleza. É o amor de Spinoza. Passagem para o estado mais potente do próprio
próprio ser. Então, é o amor de Spinoza. É a Eu não sei ideia. de onde ele tira essas criações, mas essas criações eu recebo. Que seja assim, que seja Né? assim. Amém. É o amor de Spinoza, ó. É a alegria acompanhada de uma Amém, causa. Mas se ele falou que é, Que assim seja, é isso. Mas Spinoza também não julgaria o seu amém. Porque se isso te faz se afetar melhor no mundo, ok, Pronto. tá tudo Ok, certo. tá tudo entende? certo, recebo. Isso é muito legal. certo. Porque esse afeto é justamente o que a gente tá falando. Não é uma coisa, não é um sentimento bom, nada. O afeto é o resultado de um encontro de dois corpos e suas ideias. Né? Que toda a minha racionalidade. vou fazer uma pergunta de curiosidade sobre você. Ai, ai, ai. Mas você é filósofa, tá? Eu não sou, gente, quem dera. Não, quem dera. mas Eu sou uma eu acho que é filósofa, perguntadora. tá? Acabando o mestrado que a gente tá aqui, a gente tá avaliando, vocês sabem. Que bem. Filósofa, não, eu sou curiosa só. Uma bela você curiosa. é filósofa. E aí, o que é pessoal mesmo? Depois vou perguntar pra você também, tá? Sim, senhora. O que te intriga nesse mundo? Deve ter várias coisas, tá? Mas Nossa. escolhe aí 3 temas que você fala, cara, eu gasto meu tempo pra ler sobre esse assunto aqui, porque isso aqui me intriga. Eu não consigo fazer isso. Eu Para sou agora, incapaz. senão você não passa na prova. Eu sou incapaz, gente. Eu sou incapaz. Porque assim, eu É o TDAH. pode ser. Eu preciso diagnosticar esse troço aí. Mas, assim, tudo me gera... Tudo se te- você me faz um troço que eu nunca vi na vida, eu vou achar maravilhoso te ouvir. Porque eu não sei nada e eu acho incrível. Quanto mais... Mas Que é a eu base também da sou assim. filosofia, né? Só sei mas que nada sei. né? mas Eu assim... também sou assim, mas hoje. Mas vou tem falar alguns hoje, assuntos que hoje chamam tem. mais atenção. Porque né? muda o assunto, Não né? consigo, gente. Então, uma coisa que me intriga muito é a realidade em si. As nossas formas de compreender a realidade, como que a gente entende a realidade, acho que a realidade em si, e como a gente entende a realidade. Certo. Eu acho que basicamente são essas duas coisas que resumem tudo. Ou seja, tudo, É né? tudo, exato. Porque é o que eu te disse. No futuro relativo, eu tenho contato com especialistas em física quântica que eu fico perguntando e eu falo, eu não desisto. E eu devia desistir, porque aquilo não vai entrar na minha cabeça. Eu precisava ficar muito tempo com aquilo. Mas eu falo, puta, aqui é o suficiente para mim por enquanto. Por enquanto, agora eu preciso dar uma relaxada. Mas é assim que funciona. Então, assim, essa curiosidade é realmente tudo. eu Não tem entendo como você. eu pensar, sabe? E essas nossas relações e como a gente se relaciona. Pronto, olha lá, a realidade, como a gente percebe a realidade e como a gente vive bem. São as 3 coisas que me pegam. Tudo, né? você? Então, Eu tenho muito... óbvio que nós 3 somos muito parecidos nesse sentido, né? E aí eu diria que você precisa urgente fazer uma avaliação neuropsicológica, porque você tem fortes indícios de, no TDAH. mínimo, altas habilidades. TDAH né? No fortíssimo. mínimo, né? TDAH pode ser também. pezinho aqui. Eu tenho primeiro a curiosidade sobre a mente humana. Como posso ajudar as pessoas a entender a si mesmas? Então, assim, como funciona a mente humana? Isso, para mim, assim, muito antes de eu me tornar psicanalista, já era uma coisa assim que me deixava fascinado e intrigado ao mesmo tempo, né? Então, você como psicóloga, você consegue me entender a satisfação quando você recebe uma mensagem de uma pessoa que passou com você e depois fala assim, nossa, e às vezes as pessoas exageram, né, a hipérbole, nossa, você salvou minha vida, ou nossa, eu pensava em suicídio e hoje, nossa, agora eu estou super assim, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, tal. Então, essa curiosidade que eu tenho como funciona a mente humana e como cada indivíduo responde a estímulos diferentes. Porque, ao mesmo tempo que nós somos todos muito parecidos, somos um universo diferente. Essa ambiguidade me deixa assim intrigado. Incomoda. Como a gente Singulares, pode né? ser Singulares. como a gente pode ser tão igual e tão infinitamente diferentes um do outro, né? Então isso primeiro. Segundo assunto que me intriga muito é como eu posso ser o melhor pai possível sem superproteger meus filhos e sem fazer com que eles se sintam abandonados. Que isso é uma questão que você, como mãe, vai entender, né? Que essa nossa questão, tipo assim, a gente quer proteger, se dependesse da gente, a gente botava numa redoma, mas se você superproteger demais, você cria um aleijado pro mundo. A hora que seu filho sair, ele não sabe se virar, né? Ao mesmo tempo, você tem medo de soltar muito e acontecer alguma coisa. Eu dei um exemplo outro dia, meus filhos, um tem 11, outro tem 7,
eu tenho uma chácara em Itupeva, eles queriam ir no mercadinho lá perto. É pertinho, 100 metros do condomínio onde eu moro, lá onde eu tenho a chácara. Só que passa uma estrada perigosa, é uma curva, o pessoal passa correndo e tal, e eles queriam ir sozinhos. E a mãe falou que não, de jeito nenhum. E eu falei, não, eu vou deixar, vocês podem ir e tal, mas eu quero que vocês vão de mão dada, olhem pro lado e tal. Nossa, minha mulher quase me matou. Eu estava deitado na rede lendo um livro, eu não consegui ler. Foram 35 minutos que eles demoraram para ir e voltar. Foram 35 minutos eu suando frio, porque eu falei, primeiro, que se acontecer alguma coisa com meus filhos, eu não vou me perdoar. E segundo, minha mulher me dá um tiro, eu morro hoje mesmo. Morre nós 3 hoje, né? Porque ela falou que não, eu deixei. Então, até eles voltarem... Porque é isso, como que eu faço para ir dando essa autonomia sem colocar eles em risco? Então, como entender a mente humana de maneira que a gente possa ajudar os outros? Como poder cuidar dos meus filhos para que eles se tornem adultos funcionais, né? Adultos independentes, seguros emocionalmente, fisicamente, financeiramente. E a terceira... Eu não sei como que é possível eu querer saber tudo. Eu queria poder, meu dia tivesse 50 horas para eu poder ler, estudar tudo que eu gosto. Eu queria poder ganhar na Mega Sena para eu não precisar trabalhar e poder ficar só estudando. Mas eu acho que as minhas 2 maiores preocupações na vida hoje são essas. Assim, eu acho que no trabalho faz parte, eu tiro de letra o trabalho, o dinheiro, a gente vive do jeito que dá. Um dia tá bom, outro dia, se não tiver também, a gente vai dar um jeito e tá tudo certo. Não é isso que me preocupa. O dinheiro não é uma coisa que me preocupa. O que mais me instiga é isso. São os meus filhos e como eu posso ajudar as pessoas. Entender a mente. Entender a mente, Legal. E você? E você? Não vai escapar, não. Nossa. A mente 3. humana, com Ele falou 2, certeza. ó, 3, hein? Eu vou falar especificamente, porque a mente humana ela engloba bastante coisa para mim. Então, a mente é um negócio que me incomoda muito a gente estar em 2024, que eu já queria estar em 2200 para saber o que já entenderam sobre a mente. Então, eu fico com dó que eu vou morrer. Não tenho medo de morrer, eu tenho dó. Então, eu queria entender a mente mesmo, assim. Mas me intriga, por exemplo, aí eu abro a rede social, hoje eu vi a Celine Dion mostrando como que tava a voz dela e ela tava num choro doído demais, assim, do tipo, perdi uma coisa muito importante para mim. E aquilo, eu assisti, aquilo me doeu, assim, né? Eu entendi o que ela tava sentindo. E aí eu abri o comentário. E os comentários eram absurdos. Tem as pessoas que se comoveram como eu, que até choraram. E como tem gente que é malvada. Né? E tem gente falando até de Deus. Ah, recebeu o que mereceu, porque como ganhou muito dinheiro e não ajudou. Gente, que coisa... Enfim, nem vou gastar tempo com isso. Mas quando eu vejo um negócio desse, eu falo, cara, alguns seres humanos estão dando muito errado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A pergunta é o que está acontecendo? É a mente humana, a primeira pergunta. A segunda é o que está acontecendo, né? Eu tenho ficado assustada com a quantidade de gente, eu vou chamar de adoecida emocionalmente. Por que estão adoecidos? Porque eu vejo a quantidade de sofrimento. E a maldade, especialmente, tanto que eu trouxe aqui o tema maldade, Spinoza, né? Pedi para vocês falarem sobre isso. E a outra é a doença em si, a doença mental em si. Então, como tem muita gente adoecida, porque a maldade pode ser uma consequência desse adoecimento, mas quando um paciente chega e ele não tem mais energia de viver, que é a anedonia, né? Que é a falta de vontade, a falta de prazer nas coisas que tinham antes, é algo que é tão assustador de ver, porque é uma pessoa que nasceu com toda a capacidade para ser feliz, né? E viveu uma vida que tirou essa... Posso te fazer uma pergunta? Pode. Qual é o limite ali para eu classificar como uma doença? Aonde que isso... Quando é disfuncional na vida. Ah, legal. Tá? É uma questão de não só a intensidade de uma tristeza, como a quantidade de sintomas que vem junto. E tem um grau para essa disfuncionalidade também? Tem. Você consegue, existem testes até que você consegue
tentar, né, codificar, porque tudo isso é muito qualitativo, a gente ainda não tem uma ressonância magnética funcional para ver a depressão. Tenho certeza que em 2200 vai ter, já começaram alguns indícios de algumas partes do cérebro que você Hoje já a vê. neurociência fala do trauma também, que Freud já falava já também, né? Só que hoje a neurociência, eu vi um cara falando esses dias que ela causa mudanças biológicas no cérebro. Então, cada trauma que você tem não é... Ou seja, não existe esse negócio de corpo e mente. É tudo a mesma coisa, tudo corpo. A mente é uma produção, né? É o software, né? o software mas fica hardware. gravado no hardware, Então, entendeu? Essa coisa da mente, né? Eu não vou nem ir muito longe nisso, porque na filosofia a gente vai longe nesse negócio de mente. Mas, obviamente que a materialidade da mente precisa ser considerada para você conseguir estudá-la. Mas sabe o que Como que acontece? você A Karina... vai tornar científico algo que não é material? Então, por enquanto, vai na base da análise clínica. Então, uma boa anamnese. Aí você pergunta como está seu... Porque como o cérebro comanda tudo, então você vai perguntando como está seu sono. Você dorme tão bem quanto antes, acorda no meio da noite. A materialidade está no libido. corpo, né? A materialidade está no corpo inteiro. Hormônios. Exato. E aí, se ela consegue relatar como está a libido dela, como estão os pensamentos, como estão os sentimentos, está triste na maior parte do tempo, como está o comportamento dela, ela está mais isolada socialmente. E aí você vai somando essas coisas que a gente consegue contabilizar, mensurar, exatamente. E aí, dependendo se a pessoa, até nos testes, né? Se ela fala isso, eu sinto muito, tem vontade de morrer? Já passou na minha cabeça, mas eu não faria. E a outra fala, já estou planejando, né? Aí você consegue falar um grau leve, um grau moderado, E, na verdade, é o que a gente tem para entender, né? A mente. Porque eu vou te trazer uma coisa que vai te deixar angustiadíssima. Nesses estudos que a gente teve aquele projeto bilionário que foi abandonado de tentar replicar o cérebro humano, todas as funções nos sistemas sintéticos, que foi mais que 600 milhões de euros. Eu lembro que já tinha passado, estava beirando 1 bilhão de euros. Abandonaram o projeto porque estava longe. E, recentemente, conseguiram, com uma inteligência artificial, visualizar no mapa 3D 1 milímetro cúbico de cérebro. Eu vi. Você viu isso? Eu vi. 1,4 petabytes. Até falei, eu estava tão estupefata que eu gravei um vídeo pro meu Instagram, eu falei pentabytes. Eu estava tão desesperada com aquela notícia, eu falei 1,4 petabytes, dá tipo 270 mil DVDs em gravação qualidade ok, 700 milhões de páginas. Eu falei, milhões, eu não sei nem agora o dado. Mas é um negócio absurdo. Então, assim, olha quanto a gente está distante de entender a materialidade do que poderia ter. A gente sabe muito mais. A gente tipo, sabe muito mais do espaço do que a gente sabe sequer dos oceanos. Imagina da mente humana. A mente humana mas eu queria falar uma coisa assim. Eu acho que muita coisa intriga a Karina, porque a Karina ela é uma otimista por natureza. Né? A Karina ela é uma otimista. E eu sou. Você também é, né? Eu acho que sim. Eu acho que vocês têm uma visão distorcida da realidade. eu sou hobbiano, assim, né? E Thomas Hobbes dizia que o ser humano é feliz. O lobo é mal por O cara vem natureza. falando que a gente é... Não, eu acho ótimo isso, mas assim, eu não sei se é por causa das minhas... Eu tive muitas experiências de vida e eu trabalhei muitos anos, muitos anos na área da segurança e tal. Então, eu às vezes até minha mulher fala, eu nem gosto de saber. Eu falo, as pessoas normais que vivem uma vida normal, elas não conhecem o mundo como é de verdade, né? Eu tenho muito contato com bandido, com polícia, com as coisas e tal. E assim, eu fiz parte de grupos de repressão à pedofilia há muitos anos tal. Então, assim, eu já tive contato com tanta maldade que eu não consigo admitir que o ser humano é bom por natureza. Para mim, Thomas Hobbes estava certo. O homem é lobo do homem. O ser humano é mau por natureza. Nós que tentamos fazer coisas boas, nós somos exceção. Olha, vou te falar. Tem um filme que eu tenho indicado, um documentário. Assiste. Depois a gente conversa, tá? Ele chama Império dos Chimpanzés. Os chimpanzés, eles são muito parecidos com o ser humano, né? A gente é agraciado nesse documentário com a falta do pensamento, né? Porque o chimpanzé, ele tem genética muito parecida com a gente, eu não sei se é 98% parecido, né? Mas ele não tem o pensamento. Então, quando você assiste esse documentário, que são 3 episódios, né, 40 minutos, você consegue imaginar
como seria o ser humano sem o pensamento. Essa sou eu assistindo um documentário de chimpanzé. Tô Né? tentando Que ali, ainda é. indico para meus pacientes, que eu falo, eu sei que você vai me achar extrema, por favor, assiste. Quando você assiste isso, você não vai ver maldade ali. O que você vai ver é um funcionamento. É um somado ao outro, quase Spinoza, talvez. E, assim, num conjunto, eles trabalham muito bem. Não é todo mundo que é líder, como a nossa sociedade quer que seja, né? Não, tem um líder, 2, mas só pode ter um. Então, o outro está sempre tentando pegar o lugar. Então, ele tem uma certa briga pela liderança, que eu não acredito que aquilo seja uma maldade, mas pelo instinto dele de ser líder. Ele sabe fazer coisas naturalmente. Daí você vê lá, tem um que é mais cuidador, quando o chimpanzé adoece, tem outro que nem olha para ele, mas tem um que se importa, tem um medroso, né, que tá lá no bando, que eles estão sempre guerreando por espaço. A gente reconhece as estruturas sociais, né? Impressionante. Exatamente. Tem uma estrutura social absurda, absurdo. papéis sociais absurdamente definidos, né? Que você assiste, eu falo meus pacientes, assiste e vê quem é você, que chimpanzé você é, né? Porque quando você olha aquilo, na nossa sociedade, você olha esse chimpanzé e fala, esse aqui é maldoso, esse aqui é preguiçoso. É assim que a gente chama os seres humanos. A gente categoriza porque a gente acha que todo mundo tinha que ser líder. E se você assistir o que seríamos nós, na nossa forma mais animal, sem o pensamento, eu acho que você não vai ver maldade ali. Como eu não vejo maldade entre os leões. Tipo, eles caçam porque eles precisam comer. Sim. Parece maldade, a gente julga como maldade. Agora, o ser humano, com o pensamento dele, somou um software ali. Se o leão já comeu, já perdi se o leão já comeu, pode passar um filhotinho de viado do lado, ele vai ficar deitado de boa. Ele não vai matar. Agora, o ser humano não, ele caça pra pôr a cabeça do bicho na parede. Isso. Aí sim, eu concordo que tem algo a mais no ser humano, que é essa vontade de potência, sei lá o que é. Que tem uma luta pelo Adler poder, chamaria né? de vontade de poder. Robert Adler. Vontade de poder. Que aí a gente querer vê... ser mais que o outros. E isso a gente vê, né? Quando eu estudo história, você vai estudar história, você vê por muito tempo, onde está documentada a história que a gente vê, né? Da Grécia para cá, é sempre uma luta por território e por poder. E aí eu fico analisando, eu fico pensando sobre isso, né? Enfim. Aí nessa hora, eu acho que realmente o ser humano faz maldade. Então, vou responder a última coisa sua. Não é que eu sou otimista. Quanto mais eu sei do que acontece, mais me afeta, né? Então, quando você entende que politicamente tem sempre alguém fazendo você comprar uma ideia e aí a população inteira acreditando em alguma coisa que ela nem percebe que foi manipulada. Mas eu até agora, eu tô só procurando o otimismo. Exato. Então, por isso, porque eu sou feliz, porque eu tô sempre rindo, porque eu tento levar o melhor para as pessoas. Olha, isso que eu ia falar. Se afetando com ela achou as alegrias ativas de Spinoza. Ela aprendeu a se relacionar com o mundo, com a realidade como é. A minha mulher é extremamente inteligente. E parece que eu sou otimista, mas assim, eu me assusto com o mundo do jeito que tá. Então, mas você se assusta, eu falo que você se assusta de uma porque bomba você é otimista. Porque você espera o melhor das pessoas. É isso que eu tô falando. Assim, você espera que as pessoas sejam boas. Eu não espero que elas sejam boas. Talvez seja a única saída, né? Eu acredito que eu possa fazer, e acho que é importante eu acreditar que eu posso fazer alguma coisa para ajudar as pessoas a serem o melhor que elas são. Porque eu acredito que elas podem ser melhor. Isso eu acredito. Mas eu não acho que vai ser naturalmente. E eu acho que precisa, seja de filosofia, de psicologia, de amor, sei lá, de coisas boas para essas pessoas poderem sair dessa caverna. Você é platônico, o indivíduo pode ser bom, a massa não é, nunca. Como ele falava, Platão falava, o indivíduo é inteligente, a massa é burra. Entende? Então eu penso assim, que o indivíduo pode ser bom, mas no geral, é só você pegar. Você pega um monte de gente boa, pega as torcidas de futebol. O cara sozinho, ele não tem coragem de ir lá brigar. Não vai. Quando junta, os caras até matam. Isso é verdade. Eles até matam o outro, entendeu? Na covardia.
estão 50 aqui, vê 2, 3 com uma camisa do outro time, eles vão na covardia e matam, entende? Então, por isso que eu acho assim que o ser humano é mau por natureza. E ele é mau e ele é covarde ao mesmo tempo. Por isso que, nesse ponto, eu sou platônico e eu não sou muito fã de Platão, mas, assim, Platão dizia que a massa, o indivíduo é inteligente, a massa é burra. E eu diria que... Quem fala isso? Platão. O indivíduo é inteligente, a massa, Massa é burra. é sempre burra. Agora, eu faria uma analogia platônica e diria que o indivíduo pode ser bom, mas a massa sempre é má. A massa é... Vou te dar um exemplo. Ah, mas está todo mundo se unindo para poder fazer um negócio lá no Sul por causa da tragédia. Sabe por quê? Porque dá hype. Porque ajudei um orfanato, fui patrono do orfanato há muitos anos, eu ajudo a bancar uma instituição antipedofilia, eu sempre tive envolvido em trabalho voluntário, sempre, e anos e anos que eu peço ajuda para algumas pessoas e nunca ninguém, gente que ofereceu ajuda, nunca ajuda. Aí agora, como tá na moda, porque tá todo mundo, Sam, eu na minha empresa montei uma carreta, mandei 30 toneladas, ele não mandou porque ele se importa com as pessoas, é porque ele quer aparecer e quer falar que mandou, porque se ele quisesse de verdade, ele me ajudava, coisas que ninguém nem sabe. Você não vê nas minhas redes sociais eu postando que eu ajudo o orfanato, que eu ajudo isso aqui. Por quê? Porque ninguém precisa saber. Porque, pra mim, eu faço por amor. Às vezes minha mulher fica brava comigo. Aí você não acredita na bondade? Eu acredito na minha bondade. Mas será que... Mas o ser humano, em geral, ele é ruim. Eu acho que eu sou uma exceção. Mas eu me pergunto assim, ó... Ou você é maldoso e não sabe? Pode ser. Pode ser que eu seja tão mal que eu tento compensar minha maldade com coisas boas. Por que não? Pode ser. Pode ser. Mas eu fico me perguntando, assim, isso é uma pergunta genuína, né? Uma angústia genuína. Se, em certa medida, a massa pode ser, de uma forma ruim, influenciada, né, mutuamente ali, será que também, quando as pessoas veem essas atitudes, também não as influenciam e, de repente... desperta alguma coisa boa também? Mas dura pouco, acaba. Você pode ver, acaba. Olha na pandemia, foi preciso um vírus para ensinar a gente. Porra nenhuma, voltou a mesma merda. Entendeu? Passou a pandemia, passou o susto. O cara voltou a pensar só nele. O cara ia lá, comprava todos os papel higiênico, todo o álcool lá do mercado, porque ele pensava no estoque dele e não pensava nos outros. Mas aí eu acho muito legal essa proposta da Karina de, mais do que dar fórmulas ali, é provocar a pensar, a esse pensamento crítico, para, de repente, as pessoas olharem para o próprio quintal. É porque eu acredito... Primeiro, né? Eu acredito nisso. Não discordo de nada do que você falou. Acho que é um perigo. O pensamento é perigoso. As pessoas juntas acontecem alguma coisa, né? Sei lá qual que é a explicação. Eu estudei um pouco sobre lavagem cerebral, essas seitas, né? Você é capaz de manipular muito o pensamento das pessoas. Eu sou capaz de manipular muito o pensamento do meu paciente. Então, fico muito preocupada com isso. Sim. Ele me coloca numa posição de saber, Suposto eu falo uma saber. frase... Ó, Freud, é isso, suposto saber. Mas a gente Suposto tem saber. a gente tem várias iniciativas. A Eu adoro gente tem várias iniciativas de desenvolvimento humano que usam fórmulas. E eu acho curioso quando tem... Não precisa nem tão longe de maldade, mas quando tem aqueles encontros das pessoas que batem no peito imitando animais e vem uma... Exato. É uma energia, né? É uma energia. O que será que movimenta, Então, né? aí que eu volto, tenho muito interesse em conhecer a mente humana. Principalmente quando falo de mente humana, eu falo do produto principal da mente humana, que é o pensamento. É o pensamento. O pensamento. Porque o pensamento comanda o seu sentimento e o seu comportamento, né? Esse é o ponto forte da TCC, que eu acho muito legal. Que é a base da TCC. Né? E esse pensamento, é isso que me intriga, porque a anedonia, que é a falta de vontade, é a falta de vontade quando você olha o pensamento dessa pessoa, ela está falando mal dela, ela está projetando algo ruim no mundo e um futuro sem esperança. É o pensamento dela. Tudo tá ruim. Durkheim vai dizer que essa anedonia ela é oriunda de uma falta de pertencimento social. Durkheim ele é um filósofo do século XIX que é um dos fundadores da sociologia. Então, o tripé da sociologia é Durkheim, Marx e Weber. O que ele fala? Ele fala que ele tem uma obra chamada O Suicídio, é o maior estudioso de suicídio da história da humanidade. Ele diz que todo suicídio é um ato social, não é particular. E é oriunda de uma falta de pertencimento social. Então, quando a pessoa começa a se descolar da sociedade e ela começa a falar coisas como a minha família
seria muito melhor sem mim, as pessoas não sofreriam, o mundo seria melhor sem mim. Quando ela começa a ter esse descolamento social, ela começa a perder a vontade de viver. Porque o ser humano é um zoom politicum, como diria Aristóteles, né? Nós somos um animal político. Então, nós estamos inseridos em sociedade. E quando a gente começa a perder, de alguma maneira, esse deslocamento, né? Então, por isso que, às vezes, é muito perigoso. Você está em casa com o seu filho e ele está na internet, você não sabe o que ele está vendo, e ele está se envolvendo em coisas assim, e ele está descolando da família. E aí ele está colando em outros lugares que você não sabe. E aí, quando você vê, você perdeu a mão, né? Você já não tem mais seu filho no seu ciclo social, embora ele esteja no quarto todo dia ali, comendo na mesma mesa. Então, hoje, o mundo, qual que é a dificuldade nossa? Nos últimos 50 anos, o mundo mudou mais do que nos 200 mil anos anteriores. Então, aí eu falo a gente atendendo as pessoas no consultório, né? É difícil porque assim, o mundo muda tão rápido hoje. Não dá mais para você fazer a mesma coisa que você fazia 5 anos atrás, há 10 anos atrás, porque o mundo já mudou e amanhã já está diferente de novo, e já está diferente de novo. E nós somos... E aí, Spinoza vai falar sobre isso também, mas mais para frente... outros filósofos vão falar sobre isso, que ao mesmo tempo que o mundo nos afeta, a gente afeta o mundo, né? Spinoza fala sobre isso, né? Porque se a gente é o mundo, a gente está todo, ao mesmo tempo que o mundo nos afeta, a gente afeta o mundo, né? Heidegger vai chamar isso de coisificação do homem. Ao mesmo tempo que eu sou coisa, né? Eu sou homem que afeta o mundo, eu sou coisa que sou afetado pelo mundo, né? E isso é um processo tão rápido hoje por causa da internet, por causa da globalização, por causa das IAs, que agora são outras, né? Eu sugeri esses dias, eu fui num podcast chamado Minuto Jovem, e os meninos não conheciam aquele filme Eu, Robô. E eu falei, cara, assistam, porque a lógica do filme é inegável, que a IA ela vai escravizar o ser humano, porque a IA foi criada para proteger o ser humano. E aí chega uma hora que ela toma consciência sozinha, e ela chega à consciência de que o maior predador do ser humano quem é? O próprio ser humano. Então, para proteger o ser humano, a IA escraviza o ser humano. Mas o livro A Nova Onda, do Mustafa, né, que é o Steve Jobs do momento, tem uma entrevista muito boa dele com o Yuval, que é o que escreveu o best-seller Sapiens. Sapiens. Oh, Deus. É muito Oh, legal Deus, essa adorei entrevista. os dois. Ele fala que, só para tranquilizar, né, a galera, nos próximos 5 anos aí a gente vai ter... um assistente pessoal de bolso, né? Quase que a gente já tem um pouco, mas vai ser muito mais, né? Vai ser uma Karina virtual, né? A Karina virtual vai estar aqui. Muito conhecimento sobre quem eu sou. Você vai poder me entrevistar sem me entrevistar. Você pode entrevistar. Já né? pode. Já pode. Já estamos aí. Só que ele disse que na responsabilidade ainda, né? Enquanto tiver discussão filosófica sobre isso, né? A questão ética e tudo mais sobre isso, de que o botão final ainda vai ter que ser do homem, né? Então, assim, a máquina não vai poder se melhorar sozinha se não tiver alguém para falar, eu deixo você fazer isso, né? A resposta final vai ter que estar na mão do homem, senão a gente se perde, né? Essa é uma aproximação muito interessante, né? Que, inclusive, eu comentei com vocês que é uma aproximação que eu estou fazendo filosoficamente, né? Para a gente tentar pensar... a epistemologia da IA, né, como a IA conhece o mundo e comparando a como nós conhecemos o mundo, para a gente propor questões éticas, para a gente discutir que são... Porque vai faltar justamente o sentimento, né, então, na IA. Aí que tá. Ou pelo menos a gente imagina. Eu acho que não. Então, Pior é que eu acho que não. Mas aí assim... Não, fala, a gente imagina. Então, hoje, eu também estou em contato com alguns pesquisadores da IBM que eles estão colocando essas questões, né, de como o ser humano anda se relacionando com a máquina, né? E é muito importante. Primeiro, assim, a gente tem que pensar, para mitigar os riscos que estão vindo aí, no sentido da democratização do acesso, a gente precisa... Isso é fundamental. Promover esse acesso. Educar sobre esse acesso. Porque o nome dele é Alan Bras, que ele também é da IBM, ele me explicou várias coisas. Ele falou, Flau, não existe um pensamento de máquina. As pessoas acham que ela entende, não entende. Tudo é transformado em números e acabou. Não existe isso. O grande problema quando a gente fala de sentimento, por exemplo, de alguma coisa assim, a pergunta é,
pra gente se relacionar de uma forma nociva com uma máquina, ela vai precisar ter sentimento? Bom, não. Ou basta ela simular que tenha sentimento? Exato. Já Agir é o como suficiente. se Então, fosse. mas, por exemplo, tem uma experiência que fizeram com videogame, alguns programadores. Existem alguns jogos, né? Que tem alguns bichinhos que eles estão lá só para... Fica batendo a cabeça na parede ou passando atrás, que são chamados NPCs. Eles não têm nenhuma utilidade prática no jogo. E aí, alguns programadores que fizeram, colocaram IAs nesses NPCs. Generativas, né? E quando o personagem do jogo parava para conversar com a IA e ele falava, você não existe, você faz parte de um videogame, o bichinho começava a entrar em parafuso. Porque ele falava, como que eu não existo? Como assim eu não existo? Como assim eu sou um personagem? Então, isso é facilmente explicável, na verdade. Então, né? mas assim, cara, para mim é assustador isso. Olha só como que acaba não sendo, se a gente for parar para pensar. Essa foi uma das coisas que eu falei, né? Como que a gente se relaciona e tal. Ele falou assim, cara, é simples. Porque o comportamento humano, os dados que alimentaram uma inteligência artificial são de comportamentos, discursos, narrativas humanas colocadas dentro de um repositório gigantesco. Nenhum ser humano quer morrer. Exato. Na hora que ela vai gerar uma resposta, ela vai puxar todos os... A menos uma situação de depressão, que vocês devem conhecer mais que eu, né? Mas é uma minoria. Então, assim, E ela ela não vai quer morrer, puxando... ela quer que o sofrimento acabe, que são coisas Olha diferentes. E não só, é só entende, isso. entende. Exato. Mas eu digo, na hora de comunicar, talvez a pessoa se comunicaria assim, quero morrer, vamos exato. supor, entende? Mas na última linha, realmente Sim, essa parte sim. eu não conheço. Mas vamos supor que ainda houvesse essas pessoas que se comunicassem desse jeito, quero morrer dentro de um repositório. Repositório é infinitamente maior no sentido do comportamento de preservação da vida. Claro. Então, quando uma inteligência artificial responde, ela puxou todos os dados, os discursos, e falou assim, eu não quero morrer. Entende? Tanto é que a resposta que deu a maior polêmica lá da inteligência artificial do cientista lá do Google foi que ela falou assim, eu quero continuar aprendendo. Eu não quero morrer. E esse negócio do querer aprender é um traço da nossa contemporaneidade. Mentira ou Digamos não, não nós sei. três, né? Digamos nós três. Não, mas é um traço. É um traço. É isso que eu digo. Eu não sei se encerra numa maioria, se encerra no comportamento, mas que no discurso é presente, Mas é presente. vamos combinar que quem programou é parecido com a gente? São pessoas que querem estar sempre aprendendo, gente. Então, mas aí vai vendo os dados, né? O código de puxar é uma coisa e aí tem os Será dados. que essas IAs serão os deuses também de Spinoza? Vai saber. Também, se é um produto nosso, também Claro. é tudo. É a realidade também. Gente, infelizmente, o tempo da gente aqui encerrou, Maravilhoso. mas foi muito gostoso conversar com vocês. Já deu pra ver que se a gente saísse daqui para um jantar, o jantar ia eu acabar ficava- ali, sei lá quando. Nem né? senti o tempo passar. Não sei nem quanto tempo a gente tá aqui, gente. Acho que faz 10 minutos, eu acho. Sabe o que eu fico feliz? Eu fico feliz o seguinte. Esse nosso podcast não vai ter milhões de visualizações. Não vai ter. Ele não vai ser distribuído para a massa, né? Porque nos primeiros 5 minutos a grande maioria vai parar de assistir. Mas quem assistir vai ser gente de qualidade. Quem parar para ouvir a gente vai falar... É gente que... Se você está assistindo até o final agora, parabéns. Você é um ser humano fora da curva. Não, só parabéns se você clicar no coraçãozinho, deixar o seu Isso, comentário se para inscrever, engajar, para isso ver aí. se nosso conteúdo chega nas pessoas. É isso né? aí, Você é isso pode aí. ajudar também. Inscreva-se, marca o sininho, porque aí. assim, a qualidade, eu amo vir aqui, eu venho Foi sempre, maravilhoso, assim, aqui, foi maravilhoso. assim, a qualidade da conversa, do pensamento, é sempre de alto nível, assim, então é uma Que delícia. bom, obrigada. Muito obrigada, prazer em te Nada. conhecer. Obrigada, por ter Karina. aceitado Obrigada, o convite. Karina. Obrigada, Chileno, pelos elogios. Aí me sinto lisonjeada. E pela recepção maravilhosa, por esse momento me permitir contribuir com esse Aprovada, espaço. passou no mestrado. Passou no no mestrado, mestrado, passou. tá liberada. Nossa aprovação é muito Espero melhor ter que a do contribuído com esse orientador. espaço incrível que Uma vocês estão fazendo aqui. delícia. Obrigada, gente. Parabéns, Quietão. beijo. Tchau, gente. Beijo, Muito gente. obrigada. Beijo, tchau, Até mais. tchau.